Fala pessoal, muito bom dia a todos vocês, tá? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai fazer uma aulinha um pouco diferente. Vamos ver se a dinâmica funciona. Eu vou deixar um vídeo aula explicando direitinho, assim você pode assistir a hora que quiser, o momento que desejar. E vou deixar uma tarefinha também para vocês fazerem aí, né? Então pessoal, hoje nós vamos ver o capítulo de lentes esféricas, só que era o mesmo capítulo 27 anterior, só que vamos ver o tal da equação de Halley, tá? Não é uma equação que cai assim direto no vestibular, mas às vezes ela aparece e hoje a gente vai ver como ela aparece aí. Então, o que são essas lentes, né? Então, o módulo 28, na página 213, ele vai apresentar algumas lentes pra gente. Essas lentes que a gente tem no dia a dia nosso. E essas lentes, gente, elas são formadas, na verdade, pela associação de duas lentes. Então, a gente vai ter alguns casos. A gente vai ter lentes duplamente convexas, lente duplamente côncava e lente plano convexa, plano côncavo. Eu vou mostrar aqui no Google esses exemplos para vocês. Então, ó, lente biconvexa. Olha só o que aparece. Uma lente biconvexa, ela tem esse formato aqui, ó, porque ela é convexa de um lado e convexa do outro. Já uma lente bicôncava, ela tem, deixa eu achar a lente bicôncava, ela é essa do meio aqui, ó, bicôncava, porque ela tem uma face côncava e a outra face côncava. E aí o que a gente tem também é a plano convexa e plano côncava, que é essas duas aqui, ó. Essa é a plano convexa, portanto, plano de um lado, e essa é a plano côncava, plano de um lado, côncava de outro, tá? Então essas são as lentes que a gente tem, né? São associadas, na verdade esse é o tipo de lentes que a gente tem, e nela está associado uma face plano, outra face côncava, ou uma face convexa, outra face côncava, e assim vai. O que é legal você entender é que, tendo uma face convexa ou côncava, eu tenho um raio, né? Porque essa face convexa ou côncava, né? Desculpa, falei errado. Ou côncava, ela é um arco de circunferência, então ela tem um raio, tá? Então, o que a nossa matéria hoje ela vai trazer? Ela vai trazer uma equação de Halley sobre essas lentes. E aí vocês perceberam que as lentes, então, ó, elas vão ter dois raios, né? Pensa, essa aqui tem um raio desse lado e tem um raio desse outro lado. Essa aqui tem um raio de um lado e essa tem um raio do outro. A única que não vai ter raio é o plano, né? O plano não tem raio, porque é um plano. É como se o raio estivesse no infinito, né? Então, vamos voltar para a nossa apostila aqui. A equação de Halley, ela vai falar o tema da aula passada. Ela vai definir a vergência de uma lente. Ou, basicamente, ela vai definir o 1 sobre o foco dessa lente. E aí, olha só o que essa equação diz. Ela diz que 1 sobre a distância focal da lente é igual ao índice de refração, né? O índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio. Então, aqui no dia a dia, o índice de refração do meio é o ar, né? Menos 1, e isso multiplicado. 1 dividido por R1 é o raio de curvatura de uma das faces da lente, né? Então, olha só, o raio de curvatura de, por exemplo, dessa face aqui, né? E o R2, então, por exemplo, o raio de curvatura da outra face aqui, tá? 1 sobre R1 e 1 sobre R2. E essa é a equação de Halley que calcula a distância focal, né? Na verdade, 1 sobre a distância focal, que é exatamente a vergência da lente, né? A gente saber o quanto que ela tem divergência. E aí, o que é importante você saber nessa parte, nessa equação de Halley? Se eu tiver uma face convexa, por exemplo, essa convexa aqui, ó, biconvexa, os raios naquela equação, eles vão entrar positivos. Se eu tiver uma face côncava, por exemplo, essa face aqui, ó, plano côncava, o raio da face côncava, ela vai entrar negativo, menor que zero. E se tiver uma face plana, o raio vale zero, não tem raio, né? É como se ele valesse zero. Beleza? Então, é isso que a equação de Halley mostra, ó. Ela mostra isso aqui, ó, que a vergência é o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre
o raio da face 1 mais 1 sobre o raio da face 2, que é a outra face da lente. Beleza? Então, bem tranquilo aí. E aí, então, vamos ver como isso aparece nos exercícios. Então, tá aqui, eu tenho o primeiro exercício interessante, né? Opa, perdão, primeiro exercício interessante. Vamos tentar resolver ele aqui do lado. E aí, vamos ver o que sai dele, tá? Vamos ver o que sai dele. Então, olha só, gente, ele diz o seguinte: do lado de fora, pelo vitrô de um banheiro, um bisbilhoteiro tenta enxergar seu interior. Então, ó, esse é o vidro do interior do banheiro, né? E alguém tenta enxergar lá pro lado de dentro. E esse vidro, olha só, ele funciona como uma lente plana desse lado e desse lado de dentro côncava, tá? Com raio 2. Beleza. Então ele diz: frustrado, o xereta só conseguiu ver múltiplas imagens de um frasco de shampoo guardado sobre o aparador do box, a 36 centímetros de distância do vidro. Então, ou seja, a gente sabe que a distância P, né, que é a distância do objeto à lente, vale 36. Beleza? E aí ele diz: de fato, mal consegui identificar que se tratava de um frasco de shampoo, uma vez que cada uma das imagens, embora com a mesma largura, tinha a altura que no original é de 20 centímetros, reduzida a apenas quanto? Então, a imagem, o objeto O, ele tem 20 centímetros de altura. E aí ele está perguntando, a imagem ela vai ter quanto? A imagem, o I, ele vai ter quanto? Então essa é a nossa questão. Vamos resolver ela aqui do lado, uma questão interessante, né? Uma questão interessante. E aí, gente, vamos aplicar a equação de Halley. Por que vamos aplicar a equação de Halley? Porque aí eu consigo descobrir o foco dessa lente. E a distância focal, né? Com a distância focal dessa lente, eu vou conseguir tentar pensar no tamanho da imagem, alguma coisa do tipo, né? Então, para começar, o que eu faço? Vamos colocar a equação de Halley, que é 1 sobre a distância focal é igual a, coloca aqui, o N do vidro, né? O N da lente, o N que eu vou chamar de NL, dividido pelo N do meio, tá? Isso, você vai subtrair 1, né? Você vai pegar isso e subtrair 1, tá? Subtrair 1. Esse resultado, o que você vai fazer com esse resultado? Você vai multiplicar ele, deixa eu aumentar aqui, ó, igual a equação de Halley. Você vai multiplicar por, abre parênteses, 1 sobre R1, tá? Mais 1 sobre R2, tá? Que são os dois raios. Mas olha só, gente, que interessante. Olha só que interessante. Eu tenho 1 sobre F é igual. Qual é o N do nosso meio? Bom, ele fala, ó, o vidro é 1,5 e o ar é 1. Então aqui, ó, vai ser 1,5 dividido por 1 e isso menos 1, tá? E isso menos 1. Isso tem que multiplicar quem? A segunda parcela ali, que é 1 sobre o raio 1. Então, 1 sobre o raio, ele mostra, ó, 2 centímetros de raio, né? Então, 1 sobre 2 centímetros de raio aqui, ó. Mas tem uma coisa importante pra gente lembrar. Vamos voltar na teoria lá. O que eu preciso lembrar na teoria? Que se a face for côncava, eu tenho um raio negativo. Então, volta lá na questão, ó. Essa face aqui, essa face do lado direito, ela é côncava. Então, é 1 sobre menos 2. Por quê? É 2 centímetros, eu coloco menos 2. E isso eu vou somar com quem? Com 0. Porque a outra face é plana. Beleza? Pessoal, faz as continhas aí, ó. Multiplica 1,5 menos 1 dá meio, tá? Multiplica por esse cara aqui, ó. Vai dar menos 1/4, né? Porque meio vezes meio dá menos 1/4. Então, 1 sobre F dá menos 1/4, portanto, F é igual a menos 4 centímetros. Fizemos uma parte do exercício, descobrimos a distância focal. Olha que importante já, tá? Então, grava aí a distância focal, beleza? Vamos fazer, então, agora a segunda parte, ó. Determinamos a distância focal. Vamos fazer agora, então, a segunda parte, que é tentar achar o tamanho da imagem.
E aí, olha que interessante. Lembra da formulinha do aumento, que é igual a imagem dividido pelo tamanho do objeto? Mas lembra que isso também é igual ao foco dividido pelo foco menos o P? Então a gente vai achar a resposta por isso. Dá uma olhada. A imagem é o que eu quero descobrir. O objeto, pessoal, ele tem 20 centímetros. Tá escrito aqui, ó. Ele no original tinha 20 centímetros. E isso é igual à distância focal, menos 4, dividido por quem? Menos 4 menos P. E quem é o P? P, pessoal, é a distância do objeto, deixa eu até escrever, menos 4 menos P. P é a distância do objeto até a lente. E aí, o objeto, que é o shampoo, ele estava a 36 centímetros da lente. Então, no lugar de P, eu vou escrever menos 36. E aí, pessoal, ficou fácil, ó. Eu tenho menos 4 dividido por menos 40, tá? Dá 0,1. Depois, vezes 20, dá 2. Então, a imagem vai ser igual a 2 centímetros, tá? E aí, eu acabei essa minha segunda parte, que eu queria saber o tamanho da imagem. Então, a imagem, letra D de dado, 2 centímetros, tá? Então, finalmente, terminamos esse exercício. Exercício interessante, né? Requer que você conheça a equação de Hallen e também as formulinhas de aumento linear, né? Beleza? Tá, então tá aqui para você copiar um segundo, você pode pausar o vídeo. E aí vamos fazer a questão 2 aqui, ó, da UNIR, gente. Caiu no vestibular da UNIR, hein? Interessante, isso é um vestibular que você provavelmente vai prestar, não é verdade? Então olha o que ele diz. Uma lente biconvexa, tá? Que tem raios meio e meio, tá? Tá dizendo aí. E aí ele diz ainda mais. O índice de refração do material da lente em relação ao meio é 1,5. Então ele está dizendo, o N da lente dividido pelo N do meio vale 1,5. Aí ele diz, quais as características da imagem de um objeto real a 1 metro de distância do centro da lente? Então, com a distância P valendo 1 metro, tá? Com a distância P valendo 1 metro. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui a equação de Hallen, vocês vão ver que interessante. Olha só que interessante que eu tenho. Eu tenho 1 sobre o foco, equação de Hallen, é igual a N da lente dividido pelo N do meio. Isso está escrito no enunciado que vale 1,5. E aí é menos 1, tá? Menos 1, coloca parênteses. E aí isso multiplica quem? 1 sobre um raio, então 1 sobre meio, mais 1 sobre meio. Por que 2 vezes 1 sobre meio e 1 sobre meio? Porque a lente, ela é convexa dos dois lados. Portanto, um lado o raio é meio, o outro lado é meio. E os dois positivos porque a lente é convexa. Beleza? Então, olha o que eu tenho. 1 sobre meio mais 1 sobre meio. 1 sobre meio é 2. Então, 2 mais 2, 4. 4 vezes meio dá 2. Então, 1 sobre o F. 1 sobre F é igual a 2. Portanto, F é igual a 1 sobre 2. Que é igual ao meio, né? 1 sobre 2. Beleza? Maravilha, determinamos a nossa distância focal, meio metro, tá? Determinamos a nossa distância focal. E aí, qual é a segunda parte? Bom, eu já determinei a distância focal, mas ele não quer saber isso. Ele quer saber se a imagem é igual, é invertida, é maior ou menor. Para saber se é igual, maior ou menor, eu vou lembrar da fórmula do aumento. E aí eu sei se ela vai ser maior ou menor. Se for menor que 0, é menor. Se for maior que 0, maior. Se for igual a 0, igual a 1, tá? Falei errado, vou repetir. Se esse aumento for menor que 1, entre 0 e 1, aí a imagem é menor. Se esse aumento for 2, 3, 4, 5, aí a imagem é maior. Se esse aumento for igual a 1, aí é porque a imagem tem o mesmo tamanho, tá? Então, vamos lá. O aumento é F dividido por F menos P, tá? E vamos lá, então. Esse aumento é F. F vale 0,5. Dividido por 0,5 menos P. Quem é P? P é a distância do objeto até a lente, que vale 1 metro. Então, tá aqui, ó. O que mostrou isso? Que o aumento vai ser igual a menos 1. Se o aumento é igual a menos 1, pessoal, sabe o que eu consigo afirmar disso? Eu consigo afirmar, então, já que a imagem
ela tem tamanho igual. Por quê? Porque ela tá 1, ela não é nem maior nem menor. E ela é invertida. Por que ela é invertida? Porque o A deu menos 1. Então eu sei que ela é igual e invertida. Qual outra tem isso? Igual e direita? Não, então por isso, alternativa A. Tá, ela ainda diz que a imagem é real. Como é que eu faço para saber se a imagem é real? Eu determino a distância P', tá? Se P' for positivo, imagem real. Se P' for negativo, imagem virtual. E aí você precisava lembrar que o aumento... Opa, deixa eu mudar essa cor. Você precisava lembrar que esse mesmo aumento que vale menos 1, ele é igual a menos P' dividido por P, tá? Menos P' dividido por P. Mas o P, gente, a gente acabou de ver que ele vale 1, tá no enunciado. Então, ó, menos 1 igual a menos P'. Daqui eu tiro, então, que... Opa, isso é P'. Então, daqui eu tiro que o P' é igual a mais 1 metro. Se ele é igual a mais 1 metro, então eu vou concluir que o P' é positivo, portanto, imagem real, tá? E aí sim, alternativa A, maravilha, muito bom. Legal, né, galera? Show de bola essa questão. Vamos aqui, questão 3, mais uma questão capciosa aqui pra gente, tá? Então vamos lá, questão 3. Ele diz o seguinte: um estudante possui uma lente biconvexa cujos raios de curvatura de ambas superfícies são iguais a 30. Então, legal, a gente já sabe isso, que os dois raios são iguais a 30. Ele determinou experimentalmente a distância focal da lente e obteve o valor de 10. Então, a distância focal é 10, a distância focal. E aí, o que ele diz? Com essas informações, é possível determinar o índice de refração absoluto da lente e assim saber de qual material ela foi feita. A. Calcule o índice de refração absoluto da lente. Pessoal, equação de Rayleigh. Equação de Rayleigh. Eu já tenho foco, não tenho? Ele determinou 10 centímetros. Então, ó, 1 sobre 10 é igual a... Gente, N da lente dividido pelo N do meio. Ele está no ar. Então, o N da lente, eu não sei. É o N. NL, vou chamar. Dividido por 1. E isso... menos 1, tá? Da fórmula. Isso eu multiplico por 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Por que 1 sobre 30? Porque os raios de curvatura das faces valem 30 centímetros, tá? E eles são uma lente biconvexa, então 30 de um lado, 30 de outro. Beleza, pessoal? Suave isso aí. Suave, né? 30 de um lado e 30 de outro. Pessoal, 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 dá 2 sobre 30. 2 sobre 30 é 1 sobre 15, tá? 1 sobre 15. Então eu vou passar esse 15 que está no denominador multiplicando para o outro lado. E vai ficar 15 sobre 10 é igual ao N do meio dividido por 1 menos 1. Eu não vou marcar o dividido por 1 porque dá na mesma dividir um número por 1, né? Então 15 sobre 10 dá 1,5. É igual ao NL, que é o N do meio, né? Menos 1. Então, portanto, o N da lente é igual a 1,5 mais 1, vale 2,5. E aí sim, acabamos a questão, a letra A. Quanto que vale o N? 2,5, tá? 2,5. Pergunta 2, ele diz o seguinte. Pergunta B. Se o estudante determinasse a distância focal com a lente imersa na água, ele obteria o mesmo valor? Pessoal, dá uma olhada nessa equação. Tá? Bom, essa equação, esse valor todo aqui, ó, NL sobre NM menos 1, tá multiplicando. Passaria para o outro lado dividindo, né? Passaria tudo isso do lado dividindo. Resumindo, aonde eu quero chegar com isso aqui? Se eu mergulhar ele na água, o N do meio aumenta, porque o N da água é maior que o do ar. Se esse número ele aumenta, pessoal, a gente vai ver a distância focal diminuindo, tá? Beleza? A gente vai ver a distância focal... Ah, não, perdão. Falei besteira. Se o denominador desse lado aumenta, esse outro cara também vai aumentar. Por que ele vai aumentar? Porque os dois estão no denominador. Se o foco tivesse em cima, aí teria sentido o que eu falei primeiro, tá? Então, peço perdão esse vacilo. Então, se eu tirar essa lente do ar e mergulhar na água, esse N aumenta.
E se esse N aumentar, então o foco também vai aumentar. Os dois estão no denominador, então o foco também vai aumentar. Então ele diz, ele obteria o mesmo valor descrito no enunciado, o valor do foco? A resposta é não, ele obteria um valor ligeiramente maior, tá? Legal essa, né? Muito bom. Vamos para a questão 4 aqui, então, tá? Vamos para a questão 4 para a gente ver. Então essa é uma lente plana côncava, beleza? E aí, vamos tentar calcular esse cara aqui, tá? Então vamos lá. Uma lente plano côncava representa na figura, tá? Representa na figura a seguir, representada na figura a seguir, possui um raio de curvatura igual a 30. Quando imersa no ar, a lente se comporta como uma lente divergente de distância focal igual a 60. Então, gente, ele pergunta, dada essa situação, qual é o N absoluto, né? Qual é o N dessa lente, tá? Qual que é o N dessa lente? Pessoal, então aqui é bastante simples, né? Olha só o que eu tenho, né? Olha só o que eu tenho. Equação de Rayleigh, 1 sobre 60, é a equação de Rayleigh, né? Isso vai ser igual a N da lente, que é o que a gente não sabe, né? Dividido pelo N do meio, que vale 1. Isso menos 1, tá? E isso multiplica quem? Multiplica 1 sobre a distância focal, que é igual a 30, tá? 1 sobre a distância focal, que é igual a 30, beleza? Mais 0. Por que 0? Porque o outro lado, gente, é plano, portanto aqui vale 0. E aí, ó, passa esse 30 que está dividindo, multiplicando, vai ficar 30 sobre 60, é igual a N do meio menos 1. 30 sobre 60 vale meio, passo o 1 multiplicando, eu vou chegar que o N vale 1 mais meio, que dá 1,5. E aí, portanto, a alternativa C aqui, tá bom? Beleza? A alternativa C aqui. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente, ó, termina mais um capítulo. Não deixe de fazer essas questões, igual eu fiz aqui bonitinho acompanhando vocês. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula, que tenham aproveitado e valeu, gente. Uma ótima noite a todo mundo aí. Uma ótima noite não, um ótimo dia a todos vocês. Valeu, tchau, tchau.